E fisicamente, o teu físico era bom ou era ruim pra... Eu sempre fui um cara acima da média de gordura. Eu sempre fui mais gordinho. Perdi 7 quilos para ir pro Mundial de Kart, quebrei a costela, não tinha músculo. Não tinha a consistência do corpo, não era... E aí eu sempre fui assim, mas eu sempre fui um cara muito bem treinado. Também via que isso não era a meu favor, então eu treinava demais. Pra compensar. Então, aí depois E na minha época podia treinar com carro na pista. Era o melhor treino, né? Então... Mas eu também treinei com o Nuno Cobra, eu também corria os 20 km por dia, eu também... Então, era isso, né? Eu digo também porque o Ayrton fez muito isso, né? O Christian fez muito isso. Então, tem gente que tem um biotipo melhor, tem gente que não. Mas eu sempre fui um cara que gostei de correr, a pé. Mas o fato... Bom, a gente chega na Fórmula 1 daqui a pouco. Não sei se na Ford também tem isso. O tamanho e o peso, o quanto está relacionado ao sucesso? Sempre, em todas as categorias, quanto menos você pesar, você consegue colocar peso sobressalente no carro. Que é bom. Que é muito melhor do que o peso solto. Tipo assim, eu peso 70, você pesa 60, então você colocará 10 quilos mais baixo do que eu. Então o centro de gravidade é melhor. Então tem sempre uma... Entendi. Quando você vê no jockey, por exemplo, sempre são... bem pequenos os caras. Para dar aquela... É tudo em relação a peso. Era o Nigel Mansell, que era muito grande? Muito grande. Aí ele tinha desvantagem... É que assim, chega um certo momento que o Mansell correu numa época que era tudo eletrônico. Aí o cara que trabalha isso melhor, ele não vai ter. A desvantagem é mínima, entendeu? A gente tá falando em peanuts, mas acontece. Entendi. O cara que é menor tem sempre uma vantagem. Meus filhos são enormes, por exemplo. O Eduardo tem 1,83 m e o Fernando tem 1,78 m. Então, eles saem mais machucados do carro também. Calo no joelho, tem uma raspando, série... né? Isso, E na Ford, como foi então? Na Fórmula Ford eu ganhei a primeira corrida. Você quando chegou o carro novo, você... Eu destaquei. E aí foi um campeonato muito bem disputado. Tinha uma equipe que era muito difícil de bater. Como que forma essa equipe? Você vai conhecendo as pessoas? Não, na verdade o meu foi... Como a gente não tinha grana, a gente tinha um carro zero, mas a gente tinha pouca grana. Foi nessa época que a Arisco começou a me patrocinar. Foi? Mas começou meio devagar ali. Então, mas foi aquele acordo, foi um acordo bom. Esse acordo que depois eles você pagariam... Sócio vira sócio, 25% enquanto eu corresse na Fórmula 1 voltaria para ele e tal. Isso foi uma dádiva. Pô, com certeza. Isso aí né? meu pai fez um contrato que ajudou muito e assim... Arisco era uma marca na época desconhecida? Era, né? Era. Porque hoje em dia todo mundo conhece, mas eu acho que na época a Arisco foi entrando, vendida, né? Hoje é hipermarcas, aquela coisa toda aqui. Mas o Júnior que me ajudou foi um anjo. Foi logo nessa primeira já que tinha Arisco? Na primeira de Fórmula Ford já tinha Arisco. Mas como a gente contratou a equipe antes, a nossa equipe era boa. Mas baseado no... Mas era mais tranquilo. E aí eu fui quarto nesse campeonato. E aí, dessa Fórmula Ford, nós fizemos um contato com o próximo passo, que era a Fórmula Opel na Europa. E aí eu fui fazer um teste com 80 garotos na pista de Vallelunga, em Roma, e eu fui o mais rápido deles. Então, quando você é mais rápido, o cara quer você e ele até barateia as coisas. O preço total, aquela coisa, porque é muito caro. Então, é isso que eu não entendo. É muito caro. Você tem que arcar com a parada mesmo? Na minha época, depois, com o Arisco, daí ele pagava a minha passagem. E assim, eu sempre fui um cara barateiro, no sentido que eu tinha que ter uma casa alugada, ficava lá, mas não tinha grana para ficar voltando pro Brasil toda hora. Mas isso me fez aprender inglês, aprender francês, aprender italiano, aprender o espanhol. Então eu falo 5 línguas por esse processo de ficar necessidade. De ficar lá. 5 línguas... italiano, português, inglês, francês e espanhol. Caramba. Então... Que vergonha, a gente passou aqui no começo do programa, hein? O cara entendendo que a gente não sabe fazer eu sei umas 30 palavras de japonês também. Sério? Então, olha!